a gente vê, por exemplo, o conteúdo como um produto dentro da empresa hoje, porque o nosso produto vai ser um produto reutilizável e um produto, né, de durabilidade muito longa, até porque é essa proposta, até ligada à sustentabilidade que a gente quer passar no nosso produto. A gente tem que arranjar formas da gente sempre estar conectado com a nossa comunidade, da gente crescer a nossa comunidade, da gente fortalecer a nossa comunidade. Então, conteúdo foi um ótimo, e é até hoje, um dos maiores assets que a gente tem para manter esse vínculo. Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. Estamos começando agora mais um episódio do nosso Rocket Lab. Eu sou o Pedro Paulo, CEO e fundador da Boomer, e hoje a gente recebe com enorme prazer aqui uma pessoa, né, que ela vem se tornando referência no mercado muito pelo que ela está construindo como marca, mas que também a gente vai navegar em vários outros temas aqui que mostra, né, o quão gloriosa está sendo a jornada dela à frente dessa empresa. Então, a gente traz aqui a Maria Eduarda, mais conhecida como Duda, cofundadora da Pentes. Duda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Pedro. Eu estou super feliz, né? Como você falou, contar um pouquinho da minha jornada, da jornada da empresa como um todo. Então, agradeço demais o convite e estou animada para o nosso papo. Boa. Duda, e para a gente começar, né? Eu acho que isso gera curiosidade em vários dos nossos ouvintes aqui sobre a real história da Pentes, né? A gente sabe que, isso veio de uma inspiração fora do Brasil, mas que, enfim, né? Vocês se consolidaram e se tornaram referência aqui, mas ninguém melhor que você para poder contar um pouquinho dessa trajetória, de como que foi a jornada para fundar a Pentes e principalmente os desafios, né, que você enfrentou ali durante esse processo, visto que, enfim, né, um mercado novo, um público novo, então, assim, o processo de educação, acredito que tenha sido um grande desafio para vocês também, né? Muito, não, eu acho que a gente começou tudo ali em 2015, mais ou menos, que foi quando a gente realmente começou a estudar um pouquinho sobre esse mercado. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muita alergia ao uso de absorventes, então eu pessoalmente sempre fui uma pessoa que tive uma relação quase que meio conturbada com o ciclo menstrual, porque não era sempre uma época que eu não queria que chegasse, por exemplo. E eu acho que foi de encontro um pouquinho com a gente começar a ser impactado por um mercado que estava surgindo lá fora, que era de calcinhas impermeáveis, não eram calcinhas absorventes até então, que era muito focado nos Estados Unidos, que você usava um absorvente interno junto com uma calcinha de proteção extra, né, uma calcinha impermeável, e ali estava um conceito de um produto que estava surgindo. Eu acho que a gente olhou para isso e falou, gente, seria muito legal se, assim, você não precisasse usar absorvente nenhum, você, com uma tecnologia têxtil, você realmente conseguisse usar só uma calcinha durante todo o período. E eu acho que eu, pessoalmente, me interessei ainda mais por isso, justamente, eu acho que pela dor que eu tinha, e porque eu imaginava que aquela dor, né, até conversando com amigos, com familiares, eu sabia que não era só eu que estava insatisfeita com o uso de absorvente ou qualquer que fosse o produto. E eu acho que a partir daí surgiu muito de realmente, assim, antes de tudo, começar a fazer pesquisa realmente de mercado. Existe um gap de mercado para a gente entrar aqui? Existe uma insatisfação grande no mercado com os produtos existentes? E eu acho que, na época, eu utilizei muito do INSPER, né? Eu me formei no INSPER, me graduei em administração de empresas, e eu utilizei muito do corpo docente realmente para conseguir levantar uma pesquisa, às vezes, mais estruturada. E aí, ali a gente viu, né? A gente fez uma pesquisa justamente sobre isso, se havia ou não uma satisfação dentro do mercado de produtos menstruais, e a gente viu que não, né? Assim como eu, mais de 90% dos entrevistados também eram insatisfeitos com os produtos que existiam, e eu acho que isso mostrou, né, como que o mercado de menstruação ele ficou parado no tempo muitos e muitos anos antes de começarem a surgir novas inovações, e as pesquisas mostraram que essa insatisfação vinha muito pela questão de conforto, a questão de vazamentos, a questão de sustentabilidade, geração de lixo, que naquela época, em 2015, a gente nunca imaginou que o dado ia ser tão significativo, né? A questão de economia,
por ser produtos, né, majoritariamente descartáveis, você exige, né, que você esteja ali investindo mensalmente para adquirir novos produtos, e a questão também de alergias. Então, eu acho que ter feito essa pesquisa foi muito importante para a gente, ao lado de também desenvolvimento de produto e entrada de mercado, porque a gente, né, desenvolveu o produto totalmente pautado em solucionar dores de mercado que estavam muito claras e muito visíveis de como a gente conseguiria resolver, e isso foi, né, realmente construindo uma calcinha absorvente com alta tecnologia de absorção, né, com alto conforto, para parecer uma peça íntima normal, como qualquer outra. E o produto, por ser reutilizável, ele também ajudava muito na questão, né, da economia e na questão da sustentabilidade, da não geração de lixo também. Então, em termos de desenvolvimento de produto, né, conforme a gente foi fazendo, apesar de ter demorado, mas conforme a gente foi fazendo o teste e tendo essas validações, eu acho que isso trouxe muita confiança para a gente de estar lançando o produto certo. Eu acho que a gente tinha um sentimento de responsabilidade muito grande, porque a gente foi o primeiro na América Latina a entrar com um produto parecido, né, com o conceito que a gente estava querendo construir. E na época não existia nem busca no Google pelo nosso produto. Então, né... Eles abriram literalmente mercado aqui, né? Exatamente. Então, eu acho que para a gente sentiu, não, a gente tem que lançar um produto muito bom, porque se a gente não lançar um produto bom, a gente vai acabar com uma categoria que acabou de ser formada, né? Uhum. Então, tinha essa responsabilidade da gente fazer, né, a coisa certa nesse sentido, tanto que a parte de desenvolvimento de produto acabou demorando mais do que a gente previa, mas eu acho que isso foi nesse sentido de querer trazer o produto certo. E eu acho quanto tempo de desenvolvimento de produto? A gente ficou mais ou menos 1 ano e meio. Tá? Então, a gente teve mais de 50 interações do produto, testando tanto a parte funcional como a parte de vestibilidade mesmo da peça, né? De conforto, de design, de tecidos que não fossem também, até o Brasil, por ser um país muito quente, tecidos que fossem leves nesse sentido também. Então, acabou demorando bastante, mas eu acho que a gente achava que isso era necessário, e eu acho que essas pesquisas também ajudaram a gente a pautar muito toda a parte de desenvolvimento de marca e comunicação. Porque também na época eu acho que a gente via muitas das multinacionais, né, quando falavam sobre o mercado de menstruação, falar até com ainda mais tabu do que já existia no mercado, então utilizando o sangue azul para retratar, líquido azul, na verdade, né, para retratar ali o sangue, falando do período menstrual, às vezes com uma linguagem, às vezes querendo esconder alguns assuntos, e eu acho que a gente utilizou esse gancho para falar, não, a gente vai ser uma marca real para mulheres reais, e vamos falar disso com naturalidade, vamos abrir esse diálogo. E eu acho que, nesse sentido, a gente acabou chamando muita atenção de mercado, justamente por a gente não ter medo de ser uma marca real, assim, de se fugir um pouco dos padrões, principalmente do que existia naquela época, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente foi muito feliz, mas, claro, como você falou no início, não deixou de ter desafios, né? Eu acho que abrir uma empresa sempre tem o seu risco, e eu acho que, no nosso caso, né, que é um mercado ainda muito tabu, a gente sentia, né, que ou podia dar tudo certo ou dar tudo errado, porque, né, a aceitação do produto também envolve, nesse caso, quase que uma barreira cultural, de você estar a vida inteira acostumada com um tipo de produto, só falar sobre isso, e, de repente, vem uma categoria completamente nova, revolucionária, em que muitas pessoas no início até falavam, nossa, é bom demais para ser verdade. E isso, né, pode ajudar em alguns sentidos, mas até atrapalhar em outro sentido, de fazer com que as pessoas, às vezes, posterguem a tentativa de adquirir o produto pela primeira vez. Mas, no final, acabou dando tudo certo. Boa, boa. E, Duda, assim, até uma dúvida, né? Cara, eu acho incrível o fato de vocês terem criado um novo segmento de produto aqui no Brasil, né? Acredito que antes da Pêndice ninguém nunca falava, né? Eu acho que não era nem pauta. E, assim, a princípio pode parecer uma coisa simples, né? Pô, calcinha absorvente e juntar os dois, né? Mas quando a gente fala de lançar um novo segmento de produto, uma nova categoria de produtos, leva consigo um desafio muito grande de conscientização do público, né? Até eu acho que assim, eu falo como homem, né? Então eu não sei também a fundo o que seria, mas, cara, eu acho que vamos supor, um risco, a mulher sentir risco de ter vazamento, então, assim, como que foi esse processo, né, de conscientização, de educação do público, de falar assim, cara, a calcinha, ela funciona, a calcinha aqui, de fato, assim, começar a ter essa penetração de mercado?
Eu acho que no início a gente fez uma grande estratégia, não só de PR, né, para realmente assim colocar a categoria na boca do mercado, vamos dizer assim, mas a gente também fez uma grande estratégia de trial. Então a gente fez muito sampling no início, porque naquela época e até hoje um dos maiores desafios que a gente tem é a primeira compra, justamente porque as pessoas têm essas barreiras culturais, psicológicas de será que o produto vai vazar? Será que o produto é higiênico? Então existe, né? Talvez essas barreiras mesmo, e aí que a gente via que a gente entregando o produto pela primeira vez, isso ajudava as pessoas realmente testarem, validarem que aquela tecnologia funciona, e aí o boca a boca acabou ajudando muito a gente, né? Porque eu acho O que nada clássico, né? O bom e velho boca a boca, né? e eu acho que no mercado, ainda mais como de menstruação, em que não existe muito diálogo, eu acho que quando uma amiga para amigo, um familiar, uma tia, a mãe, comenta assim, nossa, esse produto é bom, eu estou me sentindo mais confortável, mais confiante, eu acho que isso desperta um lado emocional, assim, de você realmente, assim, querer testar, e se testar e der certo, você, a parte de recompra, que é o comportamento que a gente vê hoje, a nossa parte de recompra, ela é muito forte. Então, a gente vê uma primeira compra muito pautada em pessoas que estão buscando novos hábitos, hábitos mais saudáveis, com mais consciência de consumo, até como você falou. E a gente vê uma recompra muito pautada em conforto. Então, isso mostra como o produto, né, como o produto é bom no final, como ele entrega o que ele promete ao lado de funcionalidade, e como ele também traz mais conforto e, eu acho que, consequentemente, qualidade de vida, que eu acho que nos dias de hoje, principalmente pós-pandemia, todo mundo busca mais qualidade de vida, todo mundo quer produtos mais ligados ao bem-estar também. E então, eu acho que ter um bom produto nesse sentido ajudou muito a gente, mas também toda a parte de conteúdo, né? Trazer muita educação, trazer muitos dados ligados à consciência. Eu acho que na comunicação a gente sempre fez questão de também até fazer muita referência aos pares, quanto que, por exemplo, o nosso produto ele absorve versus um absorvente comum. Então, trazer, né, coisas palpáveis para uma comparação, eu acho que ajudou a gente até a trazer dados para trazer mais confiança àqueles primeiros compradores, ainda mais naquela época que a gente estava começando a empresa. Uhum. E até você tocou num ponto muito importante, né? Até como fugindo um pouco da atmosfera de Paintings e olhando para uma atmosfera de negócio, né? De empresas, a relevância que é você focar na recompra e não necessariamente na aquisição, né? Hoje a gente vê aí várias empresas focando muito assim, falando um pouco de tecnês, né? Controlando muito o CAC, pô, não, precisa baixar o CAC, o custo de aquisição de novo cliente, mas esquece da experiência, né? Assim, e o que vai garantir que a empresa ela se perpetue ao longo do tempo é o tamanho da base que ela está construindo, né? Então, a gente teve até especulações sobre os famosos cookies, né? Os dados terceiros, que, pô, vai tirar, não vai trabalhar só com a base atual. E aí muitas empresas, cara, chegaram para a gente completamente desesperados de falar assim, cara, eu não tenho base, assim, a minha base ela é toda terceira, né? Eu falei assim, cara, então assim, hoje você vai começar, um dia você vai ter que começar, então, cara, começa para agora, né? E basicamente a base é você vender mais vezes para o seu cliente, né? Para um mesmo cliente. E isso traz ali, de fato, não só um crescimento de empresa, mas a gente entra no famoso member get member, né? Então, a partir do momento que você tem uma experiência de compra, né? E aí, principalmente quando a gente fala de produtos que têm periodicidade de compra, isso faz com que, e ainda mais quando para um assunto igual você pontuou bem, né? Menstruação, que ainda é um tabu. Se é um tabu para o mundo feminino, para o masculino nem se fala, então isso é um assunto intocável, né? Então, que traz muita proximidade. Então, a pessoa precisa ter confiança para poder conversar com a outra sobre o produto. E a partir do momento que você estipula essa confiança, cara, você ganha fãs da marca, né? Vendedores da marca. Então, até um conceito muito legal que a gente vê, principalmente em e-commerce e que está relacionado com produtos, seja produtos de cosméticos ou até produtos de varejo mesmo, é o que a gente chama do funil KLT, né? Que é o Know, Like and Trust, que basicamente você conhece primeiro a marca, você gosta depois da marca e aí sim você confia na marca para que de fato você consiga garantir que aquela pessoa ela vai se tornar um cliente dentro da sua base, né? E quando a gente entra sobre esse tema, como que você enxerga, né, Duda? Assim, de forma geral, como que vocês vêm fazendo
dentro da Pentes para acompanhar a jornada da cliente de vocês, né, durante o tempo de vida dela? Não, eu concordo totalmente com a sua pontuação. Eu acho que a gente, como empresa, sempre teve um cadastro um cuidado, muito grande com ter um controle muito grande com relação aos cadastros, né? Então, depois que a gente realmente adquire esse cliente, não adianta fazer todo esse esforço e depois não ter a sustentação dele, a fidelização dele. Então, eu acho que nesse meio tempo a gente realmente utilizou muito, assim, até de outros, a gente vê, por exemplo, o conteúdo como um produto dentro da empresa hoje, porque o nosso produto vai ser um produto reutilizável e um produto, né, de durabilidade muito longa, até porque é essa proposta, até ligada à sustentabilidade que a gente quer passar no nosso produto. A gente tem que arranjar formas da gente sempre estar conectado com a nossa comunidade, da gente crescer a nossa comunidade, da gente fortalecer a nossa comunidade. Então, conteúdo foi um ótimo, e é até hoje um dos maiores assets que a gente tem para manter esse vínculo. E quando ela está precisando comprar de novo, a Pentes é a primeira marca, né, nesse sentido, que aparece, né, na cabeça dela. Então, eu acho que a gente sempre foi uma empresa que se preocupou muito com a parte de cadastros e como que a gente vai manter esse cadastro, né, vivo de tempos em tempos, porque é isso, né? Eu acho que ter a parte de recompra muito bem estabelecida, ela traz até uma estabilidade, um crescimento sustentável para a empresa a longo prazo. Então, eu acho que, né, fora isso, toda a parte de lançamentos de novos produtos, a gente sempre fez muito pautado com a participação da comunidade também. Isso é uma coisa muito bacana, porque eu acho que ao longo do tempo a nossa comunidade viu que os pedidos delas, eles eram ouvidos, que eles eram atendidos, né? Até o nosso primeiro lançamento, depois de calcinha absorvente, que foi o primeiro sutiã de amamentação com tecnologia de absorção do mundo, veio de uma consumidora. Uma consumidora ali, nossa, vocês fazem tecnologia ali para calcinha, por que vocês não pensam nisso para um sutiã? A gente pega essas pessoas que fazem esses pedidos, porque não foi só uma também, e usa elas como, assim, um asset até de desenvolvimento de produto, né? Como que a gente vai desenvolver esse produto para atender provavelmente as dores dessa consumidora que está aqui, parando o tempo dela para pedir esse produto para a gente constrói isso em conjunto, a gente pede feedbacks, porque também na hora que isso vai ao mercado, isso também vai ao mercado, né, com muito mais chances de acertos do que erros. Então, eu acho que, né, utilizar dessa estratégia de criação de comunidade, de sustentação, de fidelização, é algo que tem, né, contribuído muito para a empresa, não só em termos de marca, mas em termos de um crescimento sustentável financeiramente a longo prazo também. Boa. E eu vejo que dos principais pilares, né, da Pentes, né, um pilar bastante forte, até você já deu uma prévia, é sustentabilidade, né? Eu acho que, assim, a pegada que vocês têm de fato, não só ser um produto reutilizável por ser, mas sim porque isso vai inibir, né, ali a produção de lixo descartável. Como que isso é visto, Duda, ali? Como que vocês incorporam, né, esse propósito de sustentabilidade no dia a dia da operação da Pentes? Legal, eu acho que a gente tem isso, né? Vou falar assim, como acho que talvez isso sempre teve no DNA da empresa para começar. Eu acho que, né, justamente quando a gente fez essas pesquisas, a gente teve sustentabilidade como algo latente nas causas de insatisfação dos produtos que existiam no mercado. Fizeram, assim, acender ainda mais, né? Eu acho que como empreendedor, a gente sempre tem essa vontade de como a gente vai criar uma empresa com esse vínculo, seja ao lado de projetos ambientais, projetos sociais, mas eu acho que ter esse dado veio essa chama ainda mais forte de que a gente vai, nem que no início da empresa o nosso impacto seja pequeno, a gente vai ter isso incorporado e a gente vai crescer o nosso impacto conforme a empresa cresce também. E eu acho que, nesse sentido, a gente é muito feliz porque o próprio modelo de negócios da empresa, né, por ser produtos reutilizáveis, ele realmente incentiva o impacto. Então, né, então, conforme a gente vende cada vez mais calcinhas, a gente sabe que estão indo para o lixo cada vez um número menor de absorventes. Hoje, o IBGE estima que são até 15 bilhões de absorventes que são descartados por ano só aqui no Brasil. Então, imagina o montante de lixo que isso é. E eu acho que depois disso, né, a gente viu que o nosso trabalho, como qualquer outra empresa que tem esse vínculo com a sustentabilidade, o nosso trabalho é contínuo. Então, como que a gente realmente traz para a operação, a gente traz para os olhos do time
essa vontade de trazer cada vez mais projetos, né, sejam ligados ao produto ou não, que vão contribuir para esse menor impacto ambiental. Então, depois, né, dessa questão do modelo de negócio ser ligado à não geração de lixo, a gente realmente começou a rever um pouco da nossa cadeia produtiva no sentido de matéria-prima, para rever algumas matérias-primas que realmente poderiam ter um impacto ainda menor do que a gente vinha usando até então, que foi quando a gente começou a utilizar muitas das nossas bases, uma poliamida biodegradável, que é uma poliamida que depois de descartada, né, ela demora até 3 anos para se decompor, quando elas estão ali no aterro, e isso é muito significativo, porque quando a gente compara isso com, por exemplo, absorventes, é muito menor, porque muitos dos absorventes hoje ainda são compostos de plástico, eles demoram até 500 anos para se decompor, alguns deles, então, assim, só ter esse comparativo já é algo, assim, muito, né, muito significativo, ainda mais porque, assim, ignorando também o mundo de absorventes, pensando no mundo de moda, o mundo da moda também é um mundo que, né, realmente contribui muito para a poluição, então como a gente, como empresa que acho que permeia um pouco desses dois mundos, a gente poderia fazer um trabalho ainda mais cuidadoso nesse sentido. E depois a gente veio com a questão da pegada de carbono. Então, a gente foi a primeira marca de moda do Brasil a trazer uma pegada de carbono para cada um dos produtos que a gente tem no portfólio hoje. E além de medir essa pegada, né, ao longo de toda a cadeia, então, desde a origem da matéria-prima, a produção, o consumo dos nossos consumidores e o descarte, a gente mede tudo isso, quanto que ele emite de carbono, e além dessa compensação que a gente já faz hoje, eu acho que a pegada de carbono foi um shift para a gente ao lado operacional, porque hoje o time ele tem metas, né, baseadas na pegada de carbono. Então, ano a ano, a gente tem metas quase que ambientais, como que a gente vai entregar uma pegada de carbono no ano que vem menor do que a gente tem hoje. E isso faz com que a gente realmente provoque o time a trazer cada vez mais projetos ao longo da cadeia produtiva que ajude com isso. E um desses projetos foi o nosso último projeto ligado à sustentabilidade, que foi o nosso projeto ligado à economia circular, né? Tanto na parte de gestão de resíduos ali na produção dos nossos produtos, como na parte também de upcycling, né? De logística reversa no pós-uso, e como que a gente também ia criar projetos nesse sentido para que a gente tivesse um menor impacto no descarte. Então, acho que é um pouco assim como a gente trata, como um trabalho contínuo e um trabalho que a gente tem metas hoje na empresa, que não são só metas financeiras, de crescimento, que isso é importante também, não tem como a gente falar, mas também envolve metas ambientais, metas sociais, e eu acho que isso é uma ótima forma da gente, né, colocar o nosso propósito como empresa no mercado, mas uma ótima forma da gente estar motivando cada vez mais os colaboradores, incentivando eles a trazer a inovação de uma forma que contribua para a parte de impacto também. Exato. E quando a gente fala de propósito, né, assim, obviamente, é incrível, né, essa pegada de sustentabilidade que vocês têm. E, assim, eu não falo nem pegada, porque isso eu vejo que está dentro do DNA. Então, quando a gente fala pegada, né, dá a entender que vocês forçam a barra em questão de sustentabilidade, mas não é a essência do negócio, né? Ela nasceu de uma problemática que envolve, né, a insustentabilidade dos absorventes, né? Então, quando a gente traz esse conceito, eu acho incrível quando a gente consegue orquestrar, né? Então, utilizar esse propósito para ser um impulsionador de marca num segundo plano. Então, só o fato, né, do posicionamento que vocês têm, da maneira como vocês conduzem esse assunto, né, no dia a dia das mulheres, isso faz com que atraia holofotes. Isso acaba virando ali de uma forma não proposital, uma estratégia de crescimento de marketing, né? Então, hoje a gente vê vários canais de aquisição, né? Então, pô, tem mídia paga, mídia orgânica, tem PR, tem, enfim, vários canais diferentes que, pô, o propósito cada vez mais, o propósito de marca, eu vejo estando muito linkado com o branding, né? Que aí, de fato, isso acaba se tornando um canal de extrema importância, porque a gente está falando de um canal onde o nível de consciência da galera que é impactada por essa mensagem, já vem extremamente alto, né? Pô, essa pessoa, ela linkou com um propósito antes de linkar com um produto, né? Então, eu acho que isso é feito de uma forma magistral por vocês, e até quando a gente entra dentro dessa seara, né, de estratégias de marketing, de crescimento de marca, como que a Pentes, como que a Duda, né, vê esse cenário, principalmente quando a gente fala no Brasil, né? Então, pô, aqui eu brinco que
o Brasil, eles são vários países dentro de um só, né? Ao contrário de outros países que, enfim, né? Eles são muito bem definidos. Aqui não, né? Assim, aqui a gente lida também com um assunto bastante sensível, que a gente entra num nível de pobreza, né? Muito grande aqui de algumas regiões. E, enfim, eu acho que também é um assunto legal da gente comentar, porque tem programas de incentivo do governo que ali liberam, né? Ali mods, absorvente para a população. Mas me conta um pouco como que você vê esse cenário brasileiro, né? Essa pluralidade do cenário brasileiro com o crescimento da marca. Eu acho que a gente, como marca, a gente pensa que a gente chegar em mais pessoas, não importa se é muito ligado a produto ou se a gente também está falando de educação ou a doação. Então, eu acho que o nosso papel e objetivo como marca é como que a gente vai trazer mais qualidade de vida para as pessoas e utilizando a inovação de produto para despertar esse diálogo. E eu acho que nesse sentido, né, a gente trabalha muito com a questão do online, mas a gente viu que a operação física tem ajudado muito a gente a entrar em diferentes regiões geográficas, acho que como você falou, né, quase que o Brasil fosse vários países dentro de um país só. Então, a gente viu como a expansão offline também tem ajudado muito a gente a chegar em novas pessoas e, às vezes, a entrar em novas classes através até de parceiros, de revendedores. Então, hoje, a gente está dentro de grandes magazines, por exemplo, tem ajudado a gente a realmente chegar em pessoas que a gente não chegaria através do nosso site. E também está estimulando o diálogo, a educação, né? O falar sobre o tabu de menstruação dentro dessas comunidades em que a gente consegue chegar com players maiores e players que conseguem mostrar o nosso produto fisicamente, porque hoje o nosso produto é um produto que as pessoas pedem para ver de perto, né? Eu acho que ali a questão do online, ela ajuda muito a quebrar muitas barreiras, mas aquelas pessoas que não acreditam que o produto é tão bom como... Que deve ser grande também, né? Ou que deve parecer uma fralda, alguma coisa assim, essa interação física tem ajudado muito a gente ao lado de aquisição, ou, como eu falei, se a pessoa não vai de querer, se a gente conseguiu deixar ali uma mensagem, né, para aquela pessoa, isso já é uma ótima forma, que eu acho que isso acaba se linkando muito aos projetos sociais que a gente também tem dentro da empresa. A gente, né, hoje é uma empresa muito ligada à questão de pobreza menstrual, e eu acho que quando eu falo de pobreza menstrual, a gente fala basicamente de 3 grandes problemas linkados a isso, que é a falta de acesso. Explica o que é pobreza menstrual, porque, cara, assim, com certeza muita gente não sabe o que é, e eu acho que vale essa explicação. Legal. Então, né, pobreza menstrual acaba assim, se dividindo em um pouco de 3 grandes problemáticas. A primeira delas é a questão de acesso. Então, hoje é estimado que 1 em cada 4 pessoas, né, meninas, não tem acesso ao produto adequado para a menstruação. Então, né, ao invés de estar utilizando ou uma calcinha, ou um absorvente, ou um coletor, muitas delas ou não usam nada, ou utilizam jornal, meia, miolo de pão, né? Eu acho que existe inúmeras questões de produtos não adequados que são utilizados, e isso, né, não só acaba ajudando com uma questão, né, da frustração, mas também tem uma questão ginecológica ali, que muitas, né, acabam adquirindo infecções, bactérias, justamente por não estar utilizando o produto correto, fora a questão da frustração, assim, da vergonha de você, às vezes, não poder sair de casa, você não poder ir à escola, por exemplo. Isso é um dos maiores, uma das maiores problemáticas ligada à evasão escolar. Então, meninas que ficam menstruadas e aí elas não têm acesso ao produto e elas deixam de ir à escola por vergonha, daqui a pouco elas perdem o ano, e se elas perdem o ano, às vezes elas deixam de frequentar a escola, e isso depois acaba impactando o mercado de trabalho, a economia do país como um todo. Então, com uma coisa que às vezes para muitas pessoas parece pequena, ela realmente tem toda a cadeia depois linkada àquilo que acaba, né, atrapalhando. Então, não é só a questão de acesso, é a questão também da informação, da educação. Muitas pessoas não sabem o que está acontecendo com o corpo quando a gente chega no período menstrual, principalmente ali pela primeira vez.
Então, tem essa outra problemática muito grande. E tem também a problemática ligada à infraestrutura. Então, falta de coleta de lixo, falta de acesso a saneamento básico, falta de acesso aos banheiros. Em muitas escolas públicas no Brasil, hoje, muitas meninas não têm acesso a banheiro. Então, nessas 3 vertentes, né, muito grandes, a gente, como empresa, a gente acha que a gente consegue contribuir mais em 2 delas, que é a questão de acesso aos produtos. Eu acho que a gente, como empresa, acredita muito que produtos reutilizáveis são os produtos que realmente podem ajudar a combater ainda mais ferozmente a questão da pobreza menstrual, porque são produtos que dão acesso a proteção, né, diária ali, a proteção durante o período menstrual, por anos. O nosso produto ele dura até 100 lavagens, que é de 3 a 4 anos de ciclo, versus um produto descartável que, se ela não tem ali, se ela não está recebendo um pacote, ou às vezes mais de um pacote, dependendo do fluxo que ela tem, se ela não está recebendo isso, ela vai ter acesso por alguns dias ou algumas horas, e depois ela né, volta mesmo à problemática de não ter acesso novamente. Então, a gente realmente acredita no nosso produto e em produtos reutilizáveis no geral por essa questão. E a gente também tem o nosso programa mais ligado à educação, em que hoje a gente tem um programa chamado Cycle Foundation, que é um programa de 6 episódios, muito pautado em desenvolvimento do corpo, né? E isso inclui, né, a puberdade, o ciclo menstrual, sexualidade. É um programa ali muito voltado para crianças ali de pré-adolescentes de 12 a 15 anos. E é um conteúdo que a gente teve cuidado de fazer até em formato de vídeo, porque a gente vê que a nova geração ela fica mais interessada por esse tipo de conteúdo, e a gente não queria, né, disponibilizar um conteúdo que depois não fosse interessante, ou que elas realmente não fossem ter vontade de se informar, de aprender. E então, a gente fez nesse formato e a gente disponibiliza hoje gratuitamente para que qualquer escola pública consiga, né, se cadastrar e ter acesso a esse conteúdo para passar para os alunos. Então, esses são um pouco os 2 mundos que a gente mais acaba atuando como marca, porque a gente acha que é onde a gente tem mais expertise e consegue contribuir mais. Mas isso é uma luta diária, assim, no sentido de que ainda falta muito awareness para essa pauta. E a gente tenta fazer isso o ano inteiro, mas a gente traz ainda mais awareness para o assunto no mês de maio, que tem o Dia Internacional da Menstruação, justamente porque eu acho que abrir o diálogo e falar sobre isso é uma forma da gente estar impactando aí todas as geografias e todas as classes, como você falou, de alguma forma. Então, eu acho que o nosso papel como marca é esse, não é só olhar para o lado comercial, é como que a gente, como um todo, faz o nosso papel como uma empresa no mercado hoje. Boa, boa. E até quando a gente olha, Duda, assim, hoje é muito retrato do presente do Brasil, né? Então, isso tudo que você trouxe, acaba que a gente respira isso diariamente, e isso acaba colocando uma pulguinha atrás da orelha de como que vai ser o futuro, né? Assim, eu acho que sobre a minha ótica aqui, muito mais linkada a negócio e não necessariamente ao produto, mas educação, sim, ela sempre vai ser um dos principais pilares, né, de crescimento, não só de negócios, mas crescimento de sociedade como um todo, né? Cara, assim, me assusta muito saber, né, igual você comentou, que existem meninas que menstruam e não entendem o que é aquilo que está acontecendo com o corpo, porque ela não foi educada para saber que existe um ciclo menstrual. Então, ela pode achar que tá machucada, tá com algum problema. E eu acho que a questão do tabu em volta do assunto ser tão latente quanto ainda é nos dias atuais, o que é um absurdo, mas fazem com que elas, às vezes, não compartilhem isso com uma mãe, com um familiar, com uma amiga, né? Ela tem a vergonha. Você nunca teve abertura, né? Então, não existe um estímulo em falar, em tratar com mais naturalidade, e isso acaba atrapalhando ainda mais nesse sentido. Uhum. Não, é total. E aí, quando a gente olha para dentro disso, eu acho que a educação ela é um grande pilar para dar mais acesso, né? E aí, consequentemente, quando a gente fala de negócio, isso faz com que as vendas aumentem também, porque você está educando o mercado. Eu tenho, por mais que não é o mesmo segmento, né? Mas eu tenho um case na minha cabeça que eu achei incrível, que é um case brasileiro também, que rompeu barreiras brasileiras, que é do Guilherme Benchimol, né? Da XP, que basicamente ele entra no Brasil, né? Ele já é daqui, mas ele começa no Brasil um movimento de primeiro educar o brasileiro sobre investimentos, né? Sobre bolsa de valor, sobre o que é investir, coisa que também era meio que não era tabu, né? Mas era
era muito elitizado esse assunto. Então, Sim. Investimento, eu preciso ter muito dinheiro para poder investir na bolsa. E aí ele começa um trabalho incrível de conscientização da população. E aí a famosa lei da reciprocidade, né? Então, se você educa um mercado, né? Se você educa um público sobre um produto ou um serviço, automaticamente essa pessoa ela vai se sentir segura em, cara, eu aprendi, agora eu sei, então, eu quero adquirir da empresa que me ensinou, né? Então, basicamente, a gente vê isso acontecendo muito, muito claro, né? E acaba que isso acaba rompendo também outras barreiras de negócio, como a Pentes, por exemplo, né? Mas quando a gente olha para o futuro, Duda, como que você vê, né? Assim, cara, muito do movimento que você está enxergando agora de mercado, não só em questão do produto em si, a causa dele, mas em questão de negócio, né? De produtos inovadores. Eu acho que sim, o grande case da Pentes, né? É o fato dela ser uma empresa que abriu barreira de um novo mercado aqui, né? E como que você vê o futuro desse segmento aqui no Brasil? Legal, eu acho que eu realmente, assim, acredito que reutilizáveis nesse mercado vão ser uma tendência de consumo cada vez mais crescente, e que descartáveis eles vão entrar em queda. E eu acho que a prova disso é multinacionais que os modelos de negócio dela foram 100% focados em absorventes descartáveis até aqui. Até eles revendo esse planejamento, né, incorporando dentro da estratégia deles o lançamento de produtos reutilizáveis, porque eles já veem que isso é uma tendência, um comportamento de mercado dentro do mundo que eles atuam. Então, eu acho que a gente tem tentado se especializar cada vez mais, né, seja através da moda, seja através da tecnologia têxtil, como é que a gente traz novas categorias, né, com funcionalidade, mas também com esse atributo de ser reutilizável. Um dos nossos lançamentos, né, talvez um pouco mais recentes, foi o nosso lançamento da tecnologia para incontinência urinária. A Pentes, como um todo, sempre foi indicada para escape urinário, mas a gente fez uma tecnologia própria para incontinência urinária. E eu acho que, mais uma vez, sendo reutilizável, porque a gente realmente vê como não só o mercado de menstruação, mas outros mercados acabam, né, se desdobrando no sentido que a gente também consegue ser um atuante. E o mercado da incontinência foi um mercado que realmente interessou muita gente, que interessa, né, pensando em consolidação e crescimento da marca a longo prazo. Eu vejo o mercado de incontinência como um mercado muito importante para a gente, porque deixa de ser um produto também que as pessoas utilizam uma semana no mês, para um produto que as pessoas utilizam diariamente, muitas vezes tem que trocar ao longo do dia. E eu acho que isso traz, né, uma prospecção, uma projeção aí de crescimento, mas é mais um produto que a gente consegue atuar com a nossa missão, que é trazer mais qualidade de vida. A gente tem muitas pesquisas hoje, como pessoas, né, que passaram, às vezes, no pós-parto, ou que são mais idosas, que têm uma questão de incontinência urinária, como elas se frustram quando elas têm que comprar uma fralda geriátrica, ou elas têm que usar absorvente porque elas estão com escape. Então, ter no final um produto que parece uma lingerie normal, uma roupa íntima de dia a dia normal, é algo que para eles tem trazido muito esse lado de qualidade de vida. Eu acho e autoestima também, né? Autoestima, totalmente. Então, isso soma cada vez mais e faz muito sentido para o business case que eu acho que a gente está querendo construir. E eu acho que, além disso, tem outras categorias que a gente está estudando aí de mercado que a gente consegue trazer mais uma vez. A tecnologia têxtil, mas auxiliar isso a trazer mais saúde, trazer mais autoestima. Então, são esses novos mercados que eu acho que a gente está conseguindo avançar muito, né, a partir de agora, e a gente sabe que vai ter uns lançamentos bem bacanas aí pela frente, mas também geograficamente. Eu acho que a gente é uma empresa, né, que sempre foi muito patada no mercado online, mas a gente está vendo como o mundo físico está ajudando a gente, não só até com o crescimento online, mas com o crescimento da empresa como um todo. Então, ter mais lojas. Omnicanalidade, né? Você não focar todas as suas energias num único canal de aquisição. Exatamente. Tem ajudado muito a gente realmente conseguir crescer a nossa empresa, crescer um pouco o nosso impacto. Então, eu acho que o que eu vejo para o nosso futuro é um pouco disso. Eu acho que fora, né, a expansão, o piloto internacional que a gente também já fez, mas o que eu vejo no nosso futuro é um pouco disso. Entrar um pouco em novos mercados e ter uma maior consolidação, seja Brasil, seja fora, agora que a gente já passou tantos anos testando a nossa tecnologia, testando a nossa categoria como um todo.
a gente está vendo, está se vendo, né, preparado para realmente estar consolidando a marca em novas geografias. Boa. E se eu puder acrescentar R$ 1 aqui nesse discurso seu, eu acho que uma visão muito interessante, a gente está vendo isso na prática já, né? É cada vez mais a marca ela está próxima do usuário, né? E não mais ser uma empresa distante. Aí tem vários meios que a gente vê acontecendo, né? Então, a própria Creator Economy, né? UGCs, que vem também com uma vertical muito forte de romper, né, esse paradigma de que marcas são inacessíveis e que, pô, não são pessoas ali por trás, né? Então, a gente tem um case muito legal aqui dentro de casa, que é da Camila Coutinho, né? Hoje nós somos responsáveis por toda a estrutura de performance da G Beauty, né? E, Legal. cara, é incrível ver isso, é incrível ver como a gente consegue associar os produtos da Camila, trazendo essa identidade da Camila para dentro do negócio, né? Então, fora que a Camila é uma figura também, né? Pô, assim, incrível, eu sou fã dela. Então, quando a gente olha, né, de fato, até tem uma premissa muito forte que empresas que não virarem creators, né, vão competir, na verdade, vão competir em desvantagem com creators que viraram marcas. Então, basicamente, a gente vê esse case que eu trago da Camila, isso, né? Então, assim, ela era uma creator, ela é uma creator e ela se tornou uma marca como G Beauty. E aí, o caminho é inverso, né? Então, não é mais ali a empresa lutando para poder conectar com a marca, é o creator criando uma empresa que vai, de fato, conectar direto com o cliente final, né? Então, e quando a gente começa a trabalhar nessa vertical, né, a gente vê que a gente consegue agora trabalhar uma audiência maior. Então, pô, a gente não fala mais de construir todo um público, né? Mas sim a gente trabalhar com uma base de pessoas que já tem uma proximidade. Então, eu acho que uma tendência que eu vejo já acontecendo e que cada vez mais isso está vendo muito modelos lá de fora, né? Trazer essa Creator Economy para dentro do modelo de negócios, UGCs, então trazer ali, de fato, dar o poder, né, ali das pessoas se conectarem com fãs, com embaixadores da marca e você conseguir atuar em pequenas comunidades, né? Ainda mais quando a gente fala no modelo de negócio da Pentes, né? Que, pô, tem um esforço de romper uma barreira aí grande de poder atingir, porque é um produto para todo mundo, para todas, né? Assim, não tem distinção, acredito eu, né? Então, assim, pô, você conseguir ter ali representantes em cada uma dessas comunidades para que, de fato, consiga trazer esse nível de consciência, né, do produto, não a nível de marca, mas, assim, a nível de pessoa ali, física, né, que traz essa confiança, eu acho que é uma tendência que vai pô, sobressair bastante aí para os próximos tempos. Não, eu concordo totalmente. Eu acho que ao lado de aproximação da sua comunidade, fortalecimento da sua comunidade, eu concordo que essa é uma das grandes tendências aí para os próximos anos e que todas as marcas, quem está começando, quem não está começando, vai ter que olhar com isso um pouco mais de perto. Então, 100% aí no seu lado. Boa, boa. E Duda, pô, agora saindo um pouco da seara, né, aqui do produto da Pentes em si, e falando sobre outro ponto que eu acho que, enfim, né, é outro ponto de destaque seu, não só seu, mas como da Emily também, que é construir o que vocês estão construindo, sendo mulheres, né, mulheres na liderança. Eu acho que, cara, é admirável, é de aplaudir mesmo, assim, pô, duas mulheres, elas fundarem uma empresa e assim, a gente sabe que a gente vive num ambiente corporativo que é extremamente machista, né? Assim, pô, numa média geral, por vários casos que a gente vem acompanhando, mas quando a gente olha, né, para dentro desse desafio, eu acho que, assim, você, Duda e Emily também são duas mulheres muito inspiradoras, né, para outras mulheres que estão começando a própria jornada. E, Duda, fala aí, pô, quais conselhos ali você daria para essas mulheres que estão começando ali seus próprios empreendimentos, que, pô, ali tá num caminho completamente tortuoso ali de, pô, tentar ter penetração de mercado, tentar ganhar o seu espaço, ganhar voz, né? Hoje você tem uma voz muito forte no mercado. Quais conselhos você daria para essa mulher? Acho que são inúmeros, mas se eu pudesse, vamos lá. Talvez falar alguns pontos que eu acho que para minha trajetória acabou somando bastante, é a questão
assim, no meu caso, eu acho que falando muito particularmente na minha jornada, eu acho que, né, ter procurado uma dor própria para destrinchar, seja para a criação de um produto, a criação de um serviço, vamos dizer assim, eu acho que foi algo que agregou muito, porque eu era a própria consumidora na minha marca, então até na parte de desenvolvimento da marca, do produto, eu sinto que tudo que eu fiz agregou mais, eu fiz com mais paixão, eu fiz com mais vontade de que desse certo, então se você busca, né, empreender de certa forma, se você consegue linkar com isso, eu tenho certeza que é algo que do início ali da jornada do desenvolvimento até o final é algo que você vai se sentir cada vez mais engajada, que você vai fazer com mais paixão, com mais amor. E eu acho que quando você faz as coisas com mais amor mesmo no que você está fazendo, você faz mais feliz, você passa essa energia para as pessoas que estão à sua volta, né, para que essa contribuição seja cada vez maior e que esse fortalecimento ao lado de objetivo, de missão, ele seja cada vez mais forte mesmo, mais unido, junto com o seu sócio ou junto com a equipe como um todo, porque eu acho que a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Tudo que eu construí junto com os colaboradores, com a minha sócia, então vejo muito dessa forma da gente, né, não viver essa jornada sozinho, da gente trazer para perto pessoas que a gente realmente vejam que possam contribuir com a missão, com o objetivo final da empresa. E eu acho que uma outra dica que eu dou é não buscar o perfeccionismo. Claro, ao longo do processo a gente sempre vai querer fazer tudo da melhor forma, mas eu acho que a gente também tem que trazer para esse processo um pouco de coragem e um pouco do não apego ao perfeccionismo, porque a gente nunca pode esperar as coisas estarem perfeitas para a gente colocar no mercado, para a gente, às vezes, pensar que a gente não vai cometer erros. Eu acho que os erros que a gente cometeu até aqui fizeram com que a gente tivesse aprendizados importantes, pensando no crescimento sustentável da empresa, e fez com que a gente também não perdesse tempo, vamos dizer assim. Eu acho que tudo também é uma janela de oportunidade, e eu acho que, né, às vezes você esperar o timing perfeito para tudo, você às vezes também dá espaço para que outras pessoas entrem antes de você, ou que elas aprendam coisas mais rápido do que você. Então, é normalizar esses erros e acertos da jornada, e realmente, assim, eu acho que a mulher tem um pouco esse comportamento de que tudo esteja perfeito antes de ir para o mercado, e não precisa ser assim. A gente pode ir criando e aprendendo ao longo da jornada e ir melhorando isso para que a gente fique satisfeito com o nosso trabalho cada vez mais. Então, se eu pudesse falar algumas pinceladas de coisas que me ajudaram a avançar cada vez mais rápido, eu diria um pouco disso. Boa. E Duda, que legado, essa é difícil, hein? Que legado você gostaria que a Pente deixasse para as futuras gerações de mulheres? Eu acho que um legado que a gente quer deixar é até um pouco do que eu falei. Eu acho que essa questão de que tudo pode ser feito pensado em propósito e impacto, que não importa se você é uma empresa pequena, você está fazendo pouco impacto, ou se você já é uma empresa grande, já é estruturada ao lado de impacto, isso está dentro da visão estratégica do negócio. Eu acho que é um pouco disso, de que, como empresa, a gente pode ter os objetivos financeiros, né, de crescimento de equipe, tudo isso é muito importante para a contribuição do mercado como um todo, mas também pensar de que impacto nunca pode ficar de fora. Eu realmente não vejo um mundo, hoje em dia, de empresas sendo criadas ou crescendo daqui para frente sem levar em conta todo o trabalho do aspecto, né, governamental, ambiental, social, que as empresas têm um papel também de contribuir. Isso não é só um papel, né, das pessoas ou do setor público, a gente realmente vê tudo de uma forma muito interligada. Então, se eu pudesse, né, pensar qual é o melhor legado que a gente realmente poderia deixar para o mercado e para as pessoas, é que a gente, ao longo da nossa jornada, sempre foi também liderado, muitas das nossas estratégias foram lideradas pelo impacto. Então, isso no final, independente do que acontecer, se eu né, acabar a empresa achando que as pessoas viram que a gente realmente contribuiu para a sociedade de alguma forma, eu realmente acho que é o que me deixaria mais feliz. E isso pensando em todas as geografias possíveis, não só pensando em Brasil, mas no mundo, a gente realmente conseguir crescer a empresa à medida que a gente também cresce o impacto. Perfeito, perfeito. Assim, animal esse discurso aí. Duda, a gente já está caminhando para o final e, pô, eu queria agora, né, poder roubar um pouco mais desse conhecimento seu. Então, queria que você indicasse para a gente aqui
um livro, um filme, um podcast que te gerou algum insight, algum turning point ali para alguma decisão que você teve que tomar ao longo da sua jornada? Eu acho que um livro que eu li Pode até... ter mais um, tá? Não, acho que um livro, assim, um que eu até li recentemente, né, é um livro até um pouco mais antigo, mas eu li por uma indicação que se chama Thanks for the Feedback. Imagino que em português é Obrigado pelo Feedback, deve ser isso, do Douglas Stone. Então, quem estiver procurando, talvez procura pelo autor. Mas eu acho que assim, independente se você é um líder ou você não é um líder, eu acho que gestão de pessoas é um desafio em qualquer mercado que você tiver, qualquer setor que você tiver. É porque no final do dia, tudo são pessoas, né? São sobre pessoas no final. São sobre pessoas. Então, né, eu diria, né, sendo líder ou não sendo, fazer bem essas partes de gestão de pessoas, eu acho que é algo essencial para que você consiga trazer mais produtividade, mais motivação, e, no meu caso, conseguir trazer uma boa liderança. Então, eu acho que, né, eu acredito muito nessa cultura de dar um bom feedback e também receber um bom feedback, é algo que é fundamental para o processo de aprendizagem, de evolução. Então, eu acho que esse livro é um livro que realmente pauta bastante tipos de feedback, como dar, como receber, e como, né, eu acho que exalta muito a importância de ter o espaço para isso no nosso dia a dia, para que a gente consiga realmente contribuir ainda mais para a cultura da empresa e também para a produtividade do time e essa conexão do time, né? Normalizar isso um pouco, que eu acho que muitas vezes, em muitas empresas, é visto como uma hora que você vai ser criticado ou alguma coisa assim, então até algo que as pessoas veem como negativo. Então, eu acho que esse livro ajudou, assim, a abrir a cabeça um pouco nesse sentido para mim. Eu acho que, em termos de liderança, é um livro que acaba, né, agregando bastante. E eu estou falando não só no mundo, assim, corporativo ou das empresas no geral, até às vezes feedbacks ali nas relações pessoais. Eu acho que tudo envolve feedback, tudo envolve pessoas no final, né? Então, eu diria que foi um livro bem completo nesse sentido. Perfeito, está anotado. E, Duda, para a gente poder fechar, o Rocket Lab, eu bato muito nessa tecla, né? Que ele nasceu para ser uma rede, para a gente conseguir alcançar mais e mais referências de mercado, né? Para que a gente consiga trazer um pouco desse conhecimento para a nossa audiência. E, pô, queria te dar liberdade para poder indicar alguém para estar aqui no podcast, que, pô, vai ser o maior prazer a gente poder convidar. Legal, eu estava pensando sobre isso. Eu acho que uma pessoa, não sei se vocês já entrevistaram ela ou não, mas a Bruna Tavares. Ainda não. Eu acho que ela é uma pessoa, assim, incrível. Eu acho que ela é um super fenômeno nessa questão de criação de comunidade, na questão de parcerias estratégicas, de inovação de produto. Ela também é uma empreendedora mulher, assim como eu, que também passou por muitos desafios, assim como eu, e eu acho que ela está executando o caminho dela de uma forma, assim, impecável nesse sentido, e eu tenho certeza que ela vai ter muitos insights nesse sentido para trazer, às vezes, para o podcast e para os ouvintes aí. Boa, boa. Eu vou pegar o contato dela depois com você e vai ser o maior prazer poder convidar aqui. Legal. Duda, queria te agradecer muito por esse papo. Enfim, né? É admirável e é de aplaudir de pé o que vocês estão construindo como marca. Igual eu comentei com você, né, antes do episódio. A minha esposa é fã de vocês, então ela tá super ansiosa aqui para esse episódio ir ao ar. Então, pô, eu acho que isso é um reflexo do que vocês vêm construindo como marca, do que vocês vêm construindo como propósito, e eu acho que é só o início, né? Eu acho que, assim, a gente precisa levar esse tema, né, assim, para mais mulheres, precisa quebrar esse tabu, né, e consequentemente, educando no mercado, a gente consegue ver aí a Pentes alçar grandes voos, tá? Então, pô, Duda, queria agradecer mais uma vez e agora deixar aberto para você, pô, deixar uma mensagem final aí para a turma. Não, eu que queria agradecer. Eu acho que, né, eu acho que tudo que a gente faz na empresa realmente é com muito carinho, é sempre querendo avançar cada vez mais, mas eu acho que quando a gente escuta palavras como a sua, né, realmente é muito gratificante no sentido de que o nosso trabalho está sendo reconhecido e, né, as palavras de apoio realmente são muito recíprocas, né, admiro muito o trabalho de vocês, até o próprio podcast, né, é uma fonte de inspiração, de aprendizado para muitos dos ouvintes, então fico muito feliz de ter participado e espero que todo mundo, incluindo a sua mulher, fiquem de olho aí nos próximos lançamentos, que a gente está muito animado pelo que está por vir.
Boa, pode deixar que eu vou passar a mensagem para ela, viu? Até Obrigada. mais, Duda. Tchau, Tchau, tchau. tchau.